Deus, aleluia. Glória a Deus. Senhor Jesus, rogamos a Tua graça nessa hora, a Tua ajuda, meu Deus, porque sem ela nós não poderemos nada, não temos condição de fazer nada de nós mesmos, mas o Senhor é o Todo-Poderoso para nos ajudar. Como o Senhor tem estado aqui conosco, rogamos que o Senhor mais esta vez nos ajude. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Graças a Deus que estamos aqui mais uma vez. Amém? Cremos que Deus nos abençoará nessa noite, como Ele tem nos abençoado, como Ele nos abençoou hoje de manhã, numa escola de muito ensinamento, né? E eu espero a hora que Deus me trouxer a unção para trazer mais ensinamento, porque ele não pode vir sem a unção, ele tem que vir através da unção. Agora nessa noite, irmãos, até mesmo que eu tinha pensado sobre tudo contribui para a aproximação do Filho de Deus mesmo, tudo contribui para a nossa aproximação. Eu vou deixar para uma outra reunião, porque me veio ao coração um desejo de fazer uma explanação para a igreja quanto à doutrina da Trindade. Então nós vamos mostrar na mensagem do profeta, na Bíblia, a origem dessa doutrina. Ela é de muito antigamente, desde os dias pouco depois de Noé. Ela já surgiu na terra. E ela vem vindo, ela vem vindo. Então, é algo que Deus nos mostrou agora nesses últimos dias, e não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Esta é uma descoberta muito tremenda, porque ninguém neste mundo está livre desse arranjo, a não ser o povo que segue a mensagem de um profeta. Ninguém está livre, todo mundo está engodado com a doutrina da Trindade. E vocês vão ver, desde Noé até aqui, ela amarrou tudo, juntou tudo e está aí, e é a grande perdedeira. Agora isso é tão forte, irmãos, que se nós não fôssemos protegidos pela lei, nós não tivéssemos liberdade de culto, hoje, nessa época que nós estamos, se nós não tivéssemos liberdade de culto, amparo da lei, nós seríamos mortos por falar isso. Nós seríamos mortos por não crer, ainda mais mostrar que a doutrina da Trindade é falsa, é antibíblica, de tão sério que é isso. Mas eu creio que a igreja vai gostar da explanação do irmão Branham aqui na era de Pérgamo, né? Era de Pérgamo. E eu quero tentar mostrar aqui no mapa uma coisa muito singela, muito, só para vocês verem, né? Um trajetozinho no mapa. Eu vou tentar mostrar. Então que Deus nos ajude. Para isso nós vamos ler Apocalipse 16, podem ficar assentados, porque já é o início do estudo, né? Apocalipse 16, versículo 12 em diante. Agora, quando nós falamos a doutrina da Trindade, porque há pessoas entre nós que não têm esse esclarecimento, né?
Nós estamos falando sobre eles dizerem que há 3 pessoas de Deus, 3 corpos. Um Deus mais velho, um filho mais novo com cabelo longo e uma pomba que é o Espírito Santo. Então isso não existe. Existiu o Pai, Deus foi Pai, Criador do céu e da terra. Ele foi Filho, Ele mesmo se manifestou como Filho. Ele era Emanuel, Deus conosco, disse Isaías. Ele se manifestou naquele corpo chamado Jesus e foi como um filho aqui no mundo. Ele, o Deus Pai, Criador do céu e da terra, que era Espírito. Ele não é um velho, um vovô velho, um Deus mais velho. Ele não é um corpo, ele era Espírito. O Espírito de Deus movia sobre as águas no princípio. O Deus que criou o céu e a terra era um Espírito. Ele não tinha corpo. Aí ele criou um corpo chamado Jesus e habitou nesse corpo lá no Rio Jordão. E esse mesmo Jesus subiu ao céu e disse em São João 14: eu vou e volto para vós, estarei em vós. Como? Como Espírito Santo. Então a doutrina da Trindade quer dizer isso, que Deus não é 3 corpos, é o mesmo Deus com 3 manifestações diferentes. No princípio ele era Espírito, depois ele habitou num corpo chamado Jesus e foi o Filho. E agora ele é Espírito Santo na sua igreja, porque o Espírito Santo não é uma terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo é o Pai. Ele é o Pai de tudo, Ele é o Pai de Jesus. Maria concebeu por obra e graça do Espírito Santo. Não é assim que diz a Bíblia? Então o Espírito Santo é o Pai, e Jesus é o Pai de Jesus, e Jesus é o Filho de Deus. Então quem é esse Deus? É o Deus Espírito Santo, que não é a terceira pessoa. Amém? Deus nos ajude, né? Mas essa doutrina tem vindo para enganar. Satanás, que fez luta no céu, queria adoração para si, está lutando para enganar, e esse é um grande engano. É um grande engano da Igreja Católica Romana. Ela tem lançado essa doutrina no mundo, e nós vamos ver como ela começou lá nos dias primitivos com os filhos de Noé, e veio vindo através das nações, veio vindo como mito, como deuses, e até que chegou agora em Roma, e está lastrado no mundo inteiro, até aqui nas Américas. Este é o grande engano, da era, né? É dizer que Deus é 3 corpos. Não, ele teve 3 manifestações. Então, o versículo 12: e o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Vocês vigiem esse nome que vocês vão vê-lo no mapa. O 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. O som está bom aí? Estão entendendo bem? Suas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. O versículo 13: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhante a rãs. Isso era João vendo no Apocalipse. Agora o dragão nós sabemos quem é. A Bíblia diz, é a antiga serpente, é Satanás, que deu a sua unção, inspirou o falso profeta. Vocês veem? Inspirou um falso profeta, que é um homem pregando uma doutrina errada no mundo, essa doutrina da Trindade. Esse dragão inspirou o falso profeta, que por sua vez terminará sendo a besta, quando Satanás mesmo encarnar nele, no fim.
que Cristo vai encarnar na sua igreja e ela vai embora no arrebatamento. Ela será como Cristo. E Satanás encarnará em um homem na terra e será a besta. Este é o último ministério dele, ministério tríplice também. Deus tem um ministério tríplice, Pai, Filho e Espírito Santo. Os três ministérios, fases do ministério de um Deus. E Satanás também tem seus três ministérios: anticristo, falso profeta e besta. Então João viu três espíritos semelhantes a rãs sair da boca do dragão, da besta e da boca do falso profeta, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios. Você pensa, eles fazem maravilhas. Eles fazem maravilhas. Esses espíritos fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo. Então vocês vão ver todas as nações, toda geração com esse espírito, em formas diferentes, em nomes diferentes, mas é o mesmo espírito. Vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então aqui nós já estamos vendo, né? Agora, irmãos, nós vamos começar por aqui. Você preste bem atenção para você não perder. Um estudo não é como uma pregação, né? Não é como uma escola que nós vimos hoje de manhã. Aí o profeta diz assim: foi na cidade de Babilônia que a adoração a Satanás teve origem. Foi na cidade de Babilônia que a adoração a Satanás teve origem. Gênesis 10, 8 a 10. Eu vou ler isso. Vocês não procuram não, que senão você fica envolvido aí, né? Gênesis 10, 8 a 10. Me deixa só eu ler. Os descendentes de Noé. Começa na descendência de Noé. Então Noé tinha um filho chamado Cão, que era amaldiçoado. Ele foi amaldiçoado porque não cobriu a nudez do pai Noé. Vocês veem? A semente dentro dele já era má. Os outros dois veio e cobriu a nudez, mas o Cão não. Vocês estão prestando atenção? O Cão não fez aquilo, porque a semente dentro já era má. Já vinha uma semente de trás, lá do Éden. Ela passou dentro da arca. Então, Noé tinha um filho que se chamava Cão. Cão tinha um filho que se chamava Cusi. Alguns dizem Cush, né? Outra versão, né? Mas tem um acentinho, né, irmão? Tem um acentinho no i. Então, aqui está escrito Cusi. Cão tinha um filho chamado Cusi. Cusi gerou um filho chamado Nimrod. E Nimrod começou a ser poderoso e fundou a Babilônia e outras cidades que nós vamos ver. E ele fundou Nínive. E ele levantou a torre de Babel, né? De Babel veio a confusão, é o nome original de Babilônia. Então o profeta diz: na Babilônia começou a adoração a Satanás. Vocês vê? 8 a 10. Então, e Cusi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Iereque, Iacade e Calné, na terra de Sinear. Vocês veem, foi Babel, que é Babilônia, mais tarde. Babel, Iereque, Iacade e Calné,
na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu a Síria e edificou Nínive e outra cidade. Esse tal desse Nimrod, que era neto, que era bisneto de Noé, filho do cão amaldiçoado, filho do cão, filho de Noé, que era amaldiçoado. Então, irmãos, o profeta disse assim: foi na cidade de Babilônia que a adoração a Satanás teve origem. Gênesis 10, 8 a 10. E Cuzi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio de seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné na terra de Sinar. Gênesis 11, verso 1 ao 9. Então nós vamos ver aqui no mapa, você vai ver a cidade Babilônia, que é a Babel primeira. Nós vamos encontrar Ereque, Acade. Eu queria mostrar para os irmãos uma coisa. Vamos ver se é possível, né? Vê se... África, muito difícil eu mostrar assim, né? Mas aqui, mais ou menos aqui, está a Turquia. Esse é o mapa do mundo, né? Vocês apenas estão vendo aí a Europa e a Ásia. As Américas, nós estamos fora. Mas, mais ou menos aqui, foi aonde desceu a arca. Vocês veem que está bem no meio do continente lá, bem no meio do mundo. A arca desceu na divisa da Turquia com o Irã e a União Soviética, mais ou menos aqui nesse lugar, nessa posição. Vocês veem que está no meio, né? Deu para notar aí que está no meio do continente da Europa e da Ásia? Agora eu vou dobrar, o irmão vai trazer a máquina para mais. No Monte Ararat, está escrito, é um monte de 5.100 e tantos metros de altura, na divisa do Irã, que é esse aqui, com a Turquia e com a União Soviética. Esse risco marrom aqui já é a União Soviética. Ela desceu aqui, nessas cabeceiras de rio, no Monte Ararat. E se diz a ciência que já foi visto restos dela, ainda hoje lá, quando o gelo derreteu. Eles passando de avião puderam ver alguns restos da arca, que o profeta diz que a madeira dela ficou muito dura, vocês lembram, né? Então aqui desceu Noé com seu filho Cão. Por aqui foi gerado o filho Cuzi, e por aqui foi gerado o filho Nimrod. E o Nimrod veio descendo aqui nessa terra, entre rios. Ele veio descendo por aqui. Ele veio descendo aqui, que hoje é o país do Iraque. Está no Iraque. Esse riozinho aqui é o Tigre. Esse rio onde está a ponta da caneta, esse risco comprido, descendo, né? É o Tigre. Esse outro mais aqui é o Eufrates, que vocês viram. Esse é o Tigre, esse é o Eufrates. Então eles vieram descendo aqui. Ele veio descendo. Esse Nimrod, caçador, veio descendo entre rios, em terra boa, em terra boa. Quando foi aqui embaixo, já próximo do Golfo Pérsico, que é esse azul aqui, é água, aqui embaixo ele fundou muita cidade, fundou Babilônia, ele fundou Ereque, ele fundou aqueles nomes que nós vimos. Aí ele voltou aqui mais para cima, de volta, na beira do rio Tigre, e fundou Nimrod. Vocês querem ver um pequeno mapa bíblico? Eu tenho aqui um velho mapa bíblico. A gente poderia ter planejado isso melhor, né? Mas é só um início, só para vocês terem uma ideia. Eu gosto, né? Então, eu gosto dessas coisas. Está difícil segurar aqui, né? Mas eu vou conseguir. Então, irmãos, aqui está esse vermelho em volta, esse vermelho, esse traço vermelho, é o reinado babilônico antigo. É a Babilônia do começo da coisa, ó. Estão vendo? Dentro do reinado de Babilônia tinha um pequeno reino de Mari,
que Hammurabi dirigia. Mas aqui é o reinado de Babilônia. Ó, então vocês veem, aqui vocês estão vendo esse rio que é o Tigre, que eu mostrei. Vocês estão vendo esse rio que é o Eufrates. Vocês estão vendo aqui nomes aqui, muitos nomes. Aqui está Babilônia, aqui está Ereque, aqui está Acade, que esse Nimrod fundou. E de volta ao rio, aqui em cima está Nínive, que ele fundou mais tarde. Então sobe o rio, sobe, perto desse lago azul, aqui por aqui está a Turquia, que eu mostrei naquele outro mapa. E aqui em cima, na beiradinha, está escrito Monte Ararat, onde Noé desceu. E esse povo foi descendo aqui, por terra boa entre rio, foi fundando as cidades. Aqui começou a coisa. Está vendo? Império Babilônico, qual tanto de cidade aqui, fundada aqui. Então cá em cima aqui está escrito Monte Ararat, aonde a arca desceu. Está bem, eu creio que deu para ver, né? Coisa, isto vem do filho amaldiçoado de Noé. Essa doutrina como é que é? Deixa, né? Deixa para vocês me verem lá, né? Vocês não vão ficar, né? Não vão ficar olhando só lá, não, né? Então, irmãos, esse filho amaldiçoado de Noé, Cão, teve esse filho Cusi, ele teve o filho Nimrod, e foram esses homens que deram origem à coisa, a doutrina da Trindade. Então vamos aqui agora, está tudo em ordem, né? Babel é o nome original de Babilônia. Eu mostrei lá entre rios, rio Eufrates e o Tigre, que hoje aqui lá é Iraque, né? Nós mostramos ali a Babilônia, fundada na beira do rio Eufrates, creio. Ela está ali. Então, o nome original de Babilônia, Babel é o nome original de Babilônia, significa confusão. Babel traz o significado confusão. Por isso essa confusão até hoje, né? Essa confusão significa confusão. Ela foi literalmente começada por Cusi, filho de Cão, mas chegou a um reino de poder e grandeza sob seu filho Nimrod. Foi Nimrod que se tornou poderoso, o bisneto de Noé, o poderoso caçador. Nimrod, segundo Gênesis 11, e também segundo a história profana, propôs realizar três coisas. Nimrod, segundo Gênesis 11 e a história profana, ele propôs realizar três coisas. Ele queria edificar uma forte nação, o que fez? Ele queria propagar sua própria religião, o que fez? Ele queria criar um nome para si mesmo, o que também conseguiu realizar. Suas realizações foram tão monumentais que o reino da Babilônia foi chamado a cabeça de ouro entre os reinos humanos. Que sua religião ganhou proeminência é provado pelo fato que a Escritura identifica completamente com Satanás em Isaías capítulo 14 e em Apocalipse capítulo 17, versículos 17 e 18. E pela história podemos provar que ela invadiu todo o mundo e é a base para cada sistema de idolatria. Ela é a base. E o tema da mitologia, embora os nomes dos deuses diferiram em várias regiões da terra, segundo a linguagem do povo, que ele fez um nome para si e para seus seguidores, subentende-se, pois até onde se estender esta presente era, até Jesus revelar a si mesmo, a seus irmãos, ele será adorado, embora sob diferentes nomes de Nimrod. Diferentes nomes de Nimrod.
E nós vamos ver esses nomes. E em um templo ligeiramente diferente daquele onde ele foi originalmente adorado. Vocês veem? Então, eu tenho que saltar algo, porque nós íamos muito longe aqui, né? Em qualquer tempo, desde que a Bíblia não trata da história de outra nação em detalhes, será necessário investigar os registros, os antigos registros da história profana, para encontrar nossas respostas, quanto e como, né, Pérgamo, aqui entra em Pérgamo, que não vai vir ao assunto, tornou-se a religião satânica da Babilônia. As fontes principais de informação serão os registros da cultura egípcia e grega. A razão disto é que o Egito recebeu sua ciência e matemática dos caldeus, que era o povo dessa terra. Recebeu dos caldeus. E por sua vez a Grécia recebeu as do Egito. Ora, desde que os sacerdotes eram encarregados de ensinar esta ciência, e desde que essas ciências eram usadas como uma parte da religião, nós já conhecemos a chave quanto e como a religião babilônica ganhou sua força nesses dois países. É verdade também que em qualquer tempo em que uma nação era capaz de vencer outra nação, no devido tempo a religião do vencedor tornava-se a religião do vencido. É muito bem conhecido que os gregos tiveram os mesmos símbolos do zodíaco que os babilônicos, da Babilônia, a origem da coisa, né? E foi encontrado nos antigos manuscritos egípcios que os egípcios transmitiram aos gregos os seus conhecimentos do politeísmo, adoração e crença em mais de um Deus, politeísmo, né? Do politeísmo. Assim, os mistérios da Babilônia espalharam-se de nação a nação, até revelar-se em Roma, até chegar em Roma. Veio pelos egípcios, pela Grécia, veio da Babilônia, veio atravessando até chegar no romano hoje. Até chegar aí, vocês veem? Agora, irmão, só um profeta poderia mostrar isso. Eu queria ver qual cientista que descobriria isso. Ele descobre planeta e descobre tanta coisa, mas eu queria ver quem descobriria isso aí, esse engano desde o princípio, quem descobriria a semente da serpente. Então essa doutrina, ela veio desde o princípio, espalhou em Roma, na China, Índia e até mesmo nas Américas do Norte e do Sul. Encontramos a mesma adoração básica. Os historiadores antigos concordaram com a Bíblia que esta religião babilônica era mais certamente não a religião original dos povos primitivos da terra. Ela foi a primeira a desviar-se da fé original. Mas ela não foi em si mesma a original. Historiadores tais como Wilkinson e Mallet provaram conclusivamente de documentos antigos que houve um certo tempo quando todos os povos da terra criam em um Deus supremo, eterno e invisível, quem pela palavra de sua boca criou todas as coisas, e que em seu caráter ele era amoroso e bom e justo. Mas como Satanás sempre corrompe tudo que pode, encontramos-lo corrompendo as mentes e os corações dos homens, de modo que eles rejeitaram a verdade. Como sempre, ele tem tentado receber adoração como se fora Deus, e não servo, a criatura de Deus. Ele desviou a adoração de Deus com a finalidade de poder dirigir esta adoração para si mesmo e assim ser exaltado. Ele certamente fez, realizando seu desejo de espalhar sua religião por todo o mundo. Isto é autenticado por Deus no livro de Romanos. Agora, irmãos, aí vocês veem a ligação de Roma com Babilônia antiga. Por quê? Por causa da doutrina. A doutrina de lá pulou para cá,
para o reinado. Já que o primeiro reinado da cabeça, da estátua da cabeça de ouro que Daniel viu, era Babilônia. Mas o último é Roma, é romano, os pés. E a doutrina lá da cabeça desceu por tudo, por todos os reinos até chegar nos pés. Está nos pés hoje. Que é misturado ferro e barro. O profeta diz que aquele ferro significa Roma. E aquele barro significa as nações. Os pés eram misturados de ferro e barro. E a doutrina lá da cabeça saltou, veio e desceu e veio nos pés. Olha a ligação. Por que é Roma hoje? Principalmente porque ela espalha a doutrina da antiga Babilônia. E aí Apocalipse diz assim: caiu a grande Babilônia. Aí os historiadores ficam, mas é a Babilônia antiga. Ué, mas caiu agora no fim? Tomou fogo. Ai da grande Babilônia. Quem é a Babilônia hoje? É a Roma, está lá nos pés, com outro nome. Isso é tremendo, irmãos. Isso olha, isso é muito forte. Eu espero que você esteja entendendo, amém? Por isso nós não temos nada que ver com doutrina de trindade. Isso é uma coisa muito maravilhosa. Você ser escape disso, olha, não tem nem explicação, porque o mundo inteiro está amarrado nisso. E o Papa agora está fechando tudo, está viajando, conquistando, fazendo acordo, e ele vai. Vocês esperem, o mundo inteiro está amarrado nisso. Você diz para uma denominação dessa que fala em Jesus, que ama Jesus, fala para ela que ela está errada de ter uma doutrina da Trindade, para você ver o pulo que ela dá, a raiva que ela fica, e ela ama a doutrina da Trindade, e ela quer ficar no engano, porque Jesus disse que teriam que ser enganados. A história testemunha que da tribo de Sem, que permaneceram com a verdade, ficaram em sólida posição, em sólida oposição aos da tribo de Cão. Agora ali naquele mapa, esse povo desceu ali, Sem, Cão e Jafé, 3 filhos de Noé. O Cão foi descendo ali, né? E os outros espalharam ali pela Europa. Se eu pudesse mostrar, toma muito tempo, né? Mas eles ficaram em oposição à tribo de Cão, que se desviaram da verdade para a mentira do diabo. Não há tempo para que você possa ver que havia 2 religiões e 2 somente. A má tornou-se mundial. Só tinha 2 religiões, e a má tornou-se mundial. É como a praga prospera na roça. Se você não capinar a roça, o milho não dá nada. A semente boa tem que ser plantada, cultivada, adubada, zelada, posta na terra cada ano, que senão ela não prospera, ela acaba. Mas a praga não, o mal não, a falsa doutrina não. Tem que jogar veneno nela, para matar ela, capina ela, e ela está prosperando. A falsa religião tomou conta do mundo. O bem, a boa palavra, o bom evangelho tem que ser plantado, cultivado, zelado, e Deus zelou dele em cada era, plantou ele em cada era. Mas os carrapichos, os carirus, a praga não, você tem que pisar nela e dar um jeito que ela prospera por si. Não é desse jeito? Nós não conhecemos na Bíblia a parábola do semeador, do joio e do trigo? Então se tornou, só tinha 2 religiões, a má tornou-se mundial, e nós vamos ver como que ela é mundial. Você vai dizer, mas no Japão não tem catolicismo, né? O profeta vai mostrar aqui que eles têm um Buda lá com 3 cabeças. É a mesma coisa, está lá o negócio, em outro nome. Ela tem se tornado mundial. No reinado da Grécia tinha seus nomes, e estava lá. Monoteísmo, um só Deus, tornou-se em politeísmo na Babilônia, 3 deuses, poli.
A mentira do diabo e os mistérios do diabo levantaram-se contra a verdade de Deus e os mistérios de Deus nesta cidade de Babilônia, né? Satanás verdadeiramente tornou-se o Deus deste mundo e exigiu a adoração dos que ele tinha enganado, levando-os a crerem que ele era verdadeiramente o Senhor. A religião politeísta de 3 deuses do inimigo começou com a doutrina trinitariana. Doutrina trinitariana. Foi lá longe no passado que a ideia de um único Deus em 3 pessoas começou a existir. Que estranho que nossos modernos teólogos não pararam com isto, mas evidentemente assim como seus predecessores foram enganados por Satanás, eles também o foram e ainda creem em 3 pessoas na divindade. Que se nos mostra ao menos um lugar na Escritura onde haja uma tal doutrina, onde haja uma tal autoridade para esta doutrina. Não é estranho que enquanto os descendentes de Cão continuaram seu caminho na adoração satânica, que envolvia o conceito básico de 3 deuses, que não haja nenhum traço dos descendentes de Sem crendo em tal coisa, ou tendo qualquer adoração cerimonial que envolvesse ainda que um tipo disto. Não é estranho que os hebreus crescem: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o Deus, é um Deus. Isso é uma escritura para Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um Deus. Se houvesse 3 pessoas na divindade, Abraão é o descendente de Sem, de um outro filho de Noé, que não creu naquilo, se opôs à doutrina de Cão. Abraão é descendente de Sem. Em Gênesis 18, ele viu somente um Deus com 2 anjos, ele não viu 3 não. Está vendo como é que a outra tribo dos filhos de Noé via só um? E o amaldiçoado começou a dar origem aos filhos e às cidades, que começou a falar que era 3. Agora, como foi expressada essa doutrina? Foi expressada por meio de um triângulo equilátero, assim como é expressado hoje em dia em Roma. Estranho, os hebreus não tinham tal conceito, que eram descendentes de Abraão, de outro filho de Noé. Eles não tinham tal conceito. Ora, quem está certo, os hebreus ou os babilônicos? O profeta pergunta. Na Ásia, a ideia politeísta de três deuses em um, veio em uma imagem com 3 cabeças em um corpo. Ela é expressa com 3 inteligências. Na Índia, sentiram em seus corações expressá-la em um Deus em 3 formas. Ora, isto é realmente uma boa teologia modernista. No Japão, há um grande Buda com 3 cabeças, como o que acima descrevemos. Mas a mais reveladora de todas é a que anuncia o conceito trinitariano de Deus em uma forma trina, de uma cabeça de um homem velho, simbolizando Deus Pai. Segundo, um círculo que nos mistérios significa semente, que por sua vez significa filho, um círculo. As asas e o rabo de um pássaro, pomba. Aí está a doutrina do Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas na divindade, uma trindade genuína. Lá na cidade de Trindade, em Goiás, onde tem uma romaria, você quando vai entrando na cidade, lá tem um quadro grande, um Deus mais velho, abaixo assim um filho com cabelo longo, e meio de lado assim uma pombinha. A cidade já chama Trindade de Goiás.
Isto é verdade. Você pode ver a mesma coisa em Roma. Agora permitam-me perguntar novamente: não é estranho que o diabo e seus adoradores tivessem mais verdade revelada do que o pai da fé? Então, se você quiser conhecer mistério e muita coisa, eles têm demais. O profeta diz assim: olha, não é estranho que o diabo e seus adoradores tivessem mais verdade revelada do que o pai da fé, Abraão, e seus descendentes? Não é estranho que os adoradores de Satanás sabiam mais sobre Deus do que os filhos de Deus? Ora, isso é o que os teólogos modernos tentam dizer-nos quando falam sobre a Trindade. Simplesmente lembrem-se disto, de hoje em diante. Estes registros são fatos, e este é um fato: Satanás é um mentiroso e pai dos mentirosos, e em qualquer tempo que ele surge com uma luz, é ainda mentira. Ele é um assassino, e sua doutrina da Trindade tem destruído as multidões, e continuará a destruir até Jesus vir. Agora eu disse para vocês no começo: se nós não tivéssemos ainda sob o amparo da lei, nós seríamos mortos com isso aqui. Isso aqui é a razão para morrer, ser morto. Até Jesus vir, ela vai continuar enganando. Segundo a história, não se passou muito tempo para uma mudança ser feita neste conceito de um pai e um filho e o Espírito Santo. Satanás fê-los dar um passo de cada vez para longe da verdade. O conceito da deidade era agora um pai eterno e um Espírito de Deus encarnado em uma mãe humana. O que fez você pensar? Um filho divino, o fruto desta encarnação, semente da mulher. Porém, Satanás não está contente. Ele não tinha alcançado ainda a adoração para si mesmo, a não ser de uma maneira indireta. Assim ele levou o povo para mais longe ainda da verdade. Através de seus mistérios, ele revela ao povo que desde que o Pai invisível não se interessa pelos negócios dos homens, mas permanece silencioso relativamente a eles, então segue-se que ele pode muito bem ser adorado em silêncio. Verdadeiramente isso significa ignorá-lo, tanto quanto possível, se não completamente. Esta doutrina espalhou-se também por todo o mundo, e hoje mesmo na Índia você pode ver que os templos ao grande Criador, ao Deus silente, são positivamente poucos em número. Desde que não era necessário adorar o Pai Criador, era natural que a adoração fosse dirigida para a mãe e o filho. Aonde que ele jogou a coisa? Jogou para a mãe e o filho, como objetos de adoração. No Egito, houve a mesma combinação de mãe e filho, chamado Ísis e Osíris. Eram deuses no Egito, chamado Ísis e Osíris. Na Índia, era Isi e Isvara. Na Índia, no Egito era Ísis e Osíris. No Egito, né? Na Índia era Isi e Isvara. Note até a similaridade dos nomes, até a aparência. Na Ásia era Cibele e Deioze. Eram outros dois, o filho e a mãe. Vocês veem? Em Roma e na Grécia, isto seguiu docemente. E na China, imagine a surpresa de alguns católicos romanos quando entraram na China e encontraram ali a Madonna e a criança. Vocês veem? A mesma coisa da Maria e o Filho de Deus, e a Maria recebendo adoração. E os católicos tiveram surpresa quando chegou lá e encontrou a Madonna e a criança. E já não tem muito disso aí por eles. Não, cristãos, vocês adoram Jesus. É a mesma coisa lá no Japão, eles adoram Jesus, só que é em outro nome. Isso existe, o engano é terrível. Ia chegar na China e encontrar ali Madonna e a criança.
com raios de luz emanando da cabeça do bebê. A imagem podia bem ter sido tomada por uma do Vaticano, é certo, pelas feições do rosto, porque na China tinha que ser um rostinho redondo de raça amarela, né? Do olhinho puxado. Só isso que diferenciaria. Agora estamos capacitados para descobrir a mãe original e a criança. A original mãe deusa da Babilônia, lá na Babilônia no começo, era Semíramis, que era chamada Réia. Era a mãe lá na Babilônia. Agora na Roma é Maria. Adoração a Maria. E você escuta programa de rádio aí, que tem religiosos misturando com católico e cantando cantos a Maria. Está tudo misturado. Vocês vê? Estão misturando. Então lá na Babilônia, vocês vê o nome dessa deusa, dessa mãe deusa da Babilônia, era Semíramis, o que era chamada Réia nos países orientais. Em seus braços ela segurava um filho que, embora criança, era descrito como alto, forte, elegante e sobremaneira cativante às mulheres. Embora ele era criança, mas era descrito dele desta maneira, era cativante às mulheres. Em Ezequiel 8,14, ele foi chamado Tamuz. E o profeta Ezequiel entrou no templo e Deus falou: veja que abominação. Ele viu as mulheres chorando por Tamuz, um deus da Babilônia. Ele era chamado Tamuz. Entre os escritores clássicos, ele era chamado Baco. Entre os escritores clássicos. Para a Babilônia era Ninos. Lá na Babilônia era Ninos, o que justificava o fato dele ser representado como um bebê nos braços e ainda descrito como um grande e poderoso homem. É que ele é conhecido como o esposo filho. Um de seus títulos era esposo da mãe. E na Índia, onde os dois eram conhecidos como Isvara e Isi, ele, esposo, é representado como bebê no seio de sua própria esposa. Isso são mitologias. Se você for ver algum dia sobre mitologia, você vê os absurdos. Mas como é que esse povo cria essas coisas assim? Esquisito, né? Esquisito. Eram as mitologias. Uns deuses esquisitos, criados de uma maneira esquisita. O filho que era esposo, no seio da esposa. Era mitologia, era confusão. Babel significa confusão. Vocês vê? No seio da sua própria esposa. Que este Ninos, lá da Babilônia, este Ninos é o Nimrod da Bíblia. Podemos afirmar comparando a história com o registro em Gênesis. Pompeu disse: Ninos, rei da Síria, mudou os antigos meios de vida moderados pelo desejo de conquista. Ele foi o primeiro que levou a guerra contra seus vizinhos. Ele conquistou todas as nações, desde a Síria até a Líbia, quando estes homens não conheciam a arte de guerra. Foi assim Nimrod, o poderoso caçador. Vocês vê? É o Ninos da Babilônia. Vocês vê? Mudou os antigos meios de vida, levou a guerra contra seus vizinhos. Ele conquistou todas as nações, desde a Síria até a Líbia, né? Diódoros diz, outro escritor, disse assim: Ninos foi o mais antigo dos reis da Síria, mencionado na história. Ninos foi o mais antigo dos reis da Síria. Quer dizer que foi Nimrod que fundou Nínive na Síria. Hoje é a Síria. Ele voltou e fundou Nimrod. Voltou de Beira-Ri e fundou Nínive. Então esse Ninos é o Nimrod, aquele Nimrod que esse Diótrefes diz: Ninos foi o mais antigo dos reis da Síria, mencionado na história, sendo de tendência guerreira,
não é assim que a Bíblia diz? Ele treinou muitos jovens rigorosamente na arte da guerra. Ele subjugou a Babilônia, quando ainda não havia cidade de Babilônia. Olha o que o escritor disse dele, porque no princípio era Babel. Ele subjugou quando ainda não era Babilônia, porque era Babel no princípio. E o escritor mostrou isso. Agora, irmãos, nós não precisamos ir pela história. Eu acho que nós nem achamos mais esses livros. O profeta esmiuçou tudo. O profeta disse que um dia chegou um irmão lá com um caminhão cheio de enciclopédia para ele. Ele falou assim: para que isso, meu Deus? O que é que eu vou fazer com isso? Mas aí mais tarde ele soube. Ele pôde achar essas coisas tudo. Não é? Ele subjugou a Babilônia quando ainda não havia cidade de Babilônia. Assim vemos este Ninos começando a tornar-se grande na Babilônia, construindo Babel e dominando a Síria, tornando-se seu rei, e depois pôs-se a devorar outros territórios onde o povo também era inexperiente na guerra e vivia de uma maneira moderada, como disse Pompeius. Pois bem, em Gênesis 10, falando de Nimrod, diz: e o princípio de seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, aquilo que nós mostramos ali, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu a Síria, edificou Nínive, e Calá, etc. Porém os tradutores cometeram um erro em traduzir a Síria como um nome, porque é um verbo, e em caldaico significa tornar forte. Assim é Nimrod, que tendo sido feito forte, ele edificou seu reino, formando o primeiro exército do mundo, o qual ele treinava através de exercícios e do rigor da caça, porque ele era caçador. Foi para além de Sinar com seu forte exército, subjugou nações e edificou cidades como Nínive, a qual tomou o seu nome, porque mesmo hoje em parte principal das ruínas daquela cidade é chamada Nimrod. Hoje ainda nas ruínas de Nínive tem um lugar que é chamado Nimrod. Vocês vê? Depois que descobrimos que foi Ninos, né, que é o da Babilônia, agora torna-se necessário quem era seu pai. Segundo a história era Bel, né? Agora na Bíblia era Cusi, era cão, era Nimrod, mas na história é Ninos. Em outras terras era Ninos. E quem era o pai? É Bel, é outras palavras, mas sabe o que significa? Segundo a história, o pai desse Ninos era Bel, o fundador de Babilônia. Agora deve ser notado aqui que Bel fundou-a no sentido que ele começou este movimento todo. Ele começou, esse Bel era o Cusi que começou tudo, mas quem reinou foi seu filho Nimrod. Mas foi o filho Ninos que estabeleceu-a e foi o primeiro rei. Porém, de acordo com a escritura, o pai de Nimrod era Cusi, e Cusi gerou Nimrod. Não somente encontramos isto desta maneira, mas vemos também que Cão gerou a Cusi. Ora, na cultura egípcia, Bel era chamado Hermes, e Hermes significa o filho de Cão. O Bel, que era o Cusi, filho de Cão, lá no Egito era chamado Hermes, e Hermes significa o filho de Cão. Então vocês estão vendo, irmão, como é que o negócio foi lastrando? Foi lastrando e foi sendo adorado. Aqueles homens fizeram uma religião para si e passaram a ser adorados. Lá no Egito era Hermes, esse Cusi era Hermes, vocês vê? Filho de Cão, fundou. Ninos estabeleceu, me deixa aqui, Nimrod, me perdi aqui, irmão. Filho de Ninos que estabelece, me passou, meu Deus, é o filho de Cão. Hermes significa o filho de Cão. Segundo a história, Hermes era o grande profeta da idolatria, que era o mesmo Cusi lá,
filho de Noé, profeta da idolatria. Ele era o intérprete dos deuses. Outro polo, qual era chamado? Era Mercúrio. Leia Atos 14, versículo 11 e 12. Ignos diz o seguinte sobre este Deus, que era conhecido diversamente como Bel, Hermes e Mercúrio. Vocês veem? Em lugares diferentes, era conhecido como Bel, Hermes e Mercúrio. Por muitas eras, os homens viveram sob o governo de Júpiter, não Júpiter romano, mas Jeová dos Hebreus. Antedata a história romana, sem cidades e sem leis, e todos falando uma só língua. Mas depois que Mercúrio, Bel, Cusi interpretou o discurso dos homens, onde o intérprete é chamado, aí é onde o intérprete é chamado Hermeneuta, vem de Hermes. Hermes era o intérprete dos deuses. Aí se fala hoje que o intérprete é um Hermeneuta, vem de Hermes. O mesmo indivíduo distribuiu as nações, então começou a discórdia. Disto se vê que Bel ou Cusi, o pai de Nimrod, originalmente, era o líder do grupo que conduziu o povo a desviar-se do verdadeiro Deus e encorajou o povo como intérprete dos deuses a tomar outra forma de religião. Ele os encorajou a prosseguirem com a torre que seu filho verdadeiramente construiu. Este encorajamento foi o que trouxe a confusão e a divisão dos homens, de modo que ele foi ambos, intérprete e confundidor. Por isso que o profeta fala tanto hoje na mensagem: não interprete nada. Vocês veem, a interpretação é má até hoje. Querer chegar e dizer isso aqui assim que Deus falou, que a mensagem falou é isso, isso e isso, querer interpretar é mal até hoje. O Cusi foi intérprete e enganador. Por isso é que o profeta disse: não interprete nada, não é? Ele foi intérprete e confundidor. Cusi, pois, foi o pai do sistema politeísta. E quando os homens foram deificados, pelos homens, ele naturalmente tornou-se o pai dos deuses. Ora, Cusi era chamado Bel, não é assim? A Roma não deifica até hoje? Não morre alguém lá que foi uma grande pessoa, santo? Não é a mesma coisa? Esses aqui também foram deificados. Naturalmente, nessa hora, o Cusi se tornou o pai dos deuses. Vocês veem? Ele é descrito como tendo duas faces, né? Ora, Cusi era chamado Bel, e Bel na mitologia romana era Janus. Ele é descrito como tendo duas faces, e ele levava um cacetete com o qual ele confundia e espalhava o povo. Ovídio escreveu que Janus disse de si mesmo: os antigos chamavam-me Caos. O próprio Janus disse: os antigos chamavam-me Caos, filho de cão. Vocês veem? Assim descobrimos que o Cusi da Bíblia, o primitivo rebelde contra o monoteísmo, era chamado Bel, Belos, Hermes, Janus, entre os povos antigos. Ele pretendia trazer revelações dos deuses e a interpretação ao povo. Por fazer assim, ele provocou a ira de Deus para espalhar o povo, trazendo divisão e confusão. Agora, até este ponto, temos visto onde se originou o politeísmo, ou a adoração a muitos deuses. Porém, você notou que encontramos também uma menção sobre um homem chamado Cusi, a quem foi dado o título de o pai dos deuses. Você notou aqui o velho tema da antiga mitologia, que os deuses identificavam a si mesmos com os homens? Aí é onde vem a adoração dos ancestrais. Assim podem examinar simplesmente a história para encontrar sobre a adoração ancestral. Bem, foi revelado que Cusi introduziu a adoração de um Deus trino,
Pai, Filho e Espírito, 3 deuses que eram todos iguais, mas ele sabia sobre a semente da mulher vindo, por isso deveria haver uma mulher, e sua semente entrou em cena. Isto veio acontecer quando morreu Nimrode. Sua esposa Semíramis o identificou, e desta maneira fez a si mesma a mãe do filho, e também a mãe dos deuses, exatamente como a igreja romana tem deificado Maria. Vocês veem? Eles proclamam que ela era sem pecado e era a mãe de Deus. Ela, Semíramis, chamou a Nimrode de Zoroastra, que significa a semente prometida da mulher. Ela, a própria esposa dele, tomou o lugar dele, sendo a mãe do filho, que Nimrode era o filho do causador. Ela é a mãe do filho, ela chamou ele de Zoroastra, quer dizer semente da mulher, no lugar, vocês veem? No lugar de Cristo, e ela no lugar da Maria. Vocês estão vendo? Porém não levou muito tempo, e a mulher já estava atraindo mais atenção do que o filho, e logo ela foi representada esmagando sob os pés a serpente. Eles chamaram-na a rainha dos céus e fizeram-na divina. Vocês veem? Fizeram-na divina, como é semelhante aos dias de hoje, onde Maria, a mãe de Jesus, tem sido elevada à imortalidade, e agora mesmo, quando em setembro de 1964, o Concílio Vaticano está tentando dar uma qualidade a Maria que ela não possui, porque eles gostariam de chamá-la Maria a Medianeira, Maria a mãe de todos os crentes, ou Maria mãe da igreja. Se já houve uma adoração ancestral da Babilônia em uma religião, esta é na religião da igreja romana. Não somente a adoração ancestral originou-se na Babilônia, mas também a adoração da natureza. Foi na Babilônia que os deuses foram identificados com o sol e a lua. O principal objeto na natureza era o sol, que tinha a luz e o calor com suas propriedades, e aparecia ao homem como uma bola de fogo nos céus, e assim essa confusão toda. Eu penso que nem todos deram conta de entender. Você viu que precisa de Deus pôr no coração, não é? E só um profeta poderia ver isso e explicar isso. Eu mesmo leio aqui, entendo muito, mas não dou conta dessa linha, porque é confusão mesmo. Babel é confusão tremenda entre os povos. Aquela reveria assim, só um profeta descobriria. Falar, isso é isso, está vendo lá? Olha ali, exatamente, e mostrar para nós, mas às vezes nós não damos conta de entender. Por isso que as coisas de Deus não se entende, se crê. Não se interpreta, se crê. Não tem jeito, só um profeta podia explicar. Mas vocês estão vendo como que a coisa tem uma linha nos diversos tempos e nos diversos povos? Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Fechemos nossos olhos e vamos orar. Bondoso Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor por estas coisas, meu Deus. Senhor, quem poderia descobrir isto? Quem poderia mostrar isto? Só o 7º anjo, meu Deus. Quando ele tocasse a sua trombeta, seriam cumpridos todos os mistérios. Tudo que Satanás havia enrolado, Senhor, seria mostrado agora nesta era. Graças nós te damos, ó Senhor. Graças nós te damos, porque estamos fora disso, Senhor. Estamos fora dessa trindade, fora desse batismo falso. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Conserva isto em cada coração, Senhor, e será para a tua honra e para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Senhor te abençoe. Amém. Senhor te abençoe nesta hora.
Isso deve te encorajar. Apocalipse 18, sai dela, povo meu. O irmão está lembrando aqui, para que não seja participante das suas pragas, né? Seja participante do seu erro e não incorra nas suas pragas. Vocês vê, irmãos, isso deve nos encorajar. Isso deve dizer assim para você, o que nós temos não é pouca coisa não. Porque um trinitariano vai ouvir isso aí e vai embora. Ele não fica, ele não aceita. É só aqueles que Deus tem misericórdia. Quem vai escapar disso, meu Deus? Então isso deve te dar coragem, deve te pôr valente, deve te pôr animado, dizendo, glória a Deus, eu vou caminhar então, para lá e para cá. Vou deixar desse desânimo, porque o que Deus fez por mim é muito grande. E o profeta suou, ó, para dar conta dessas coisas. Você já pensou? Para pregar esse pouquinho dessa mensagem, o quanto que ele estudou e o quanto de livro que ele revirou. E para pregar todas as eras. E para pregar todos os selos. Ele suou para isso. Basta você tomar isto. Não precisa mais nada não. Isso aqui é suficiente para arrebentar Satanás. Estrondar ele. Olha, irmãos, e tem razão dele andar nos perseguindo, tem razão dele andar perseguindo um pregador que mostra essas coisas do profeta. Ele persegue, porque ele fala, nunca houve ninguém que fizesse isso, nunca houve ninguém em tempo nenhum que me mostrasse desse jeito. Agora mostrou tudo, revelou tudo, por isso que ele está no encalce dessa igreja, no encalce desses pregadores, tem vontade de matar eles, mas Deus não deixa. Deus não deixa. Nós precisamos reconhecer essas coisas, crer nessas coisas, ou então nós seremos os mais miseráveis de todo mundo, por ter tantas coisas na mão. Deus te abençoe, abençoai uns aos outros e vamos para casa. Terça-feira amanhã estaremos aqui para a oração.